Good morning. Bom dia. Como eu vou falar sobre essa questão, sobre se nós devemos seguir a razão o tempo todo ou se devemos dar espaço para aceitar as coisas com base na fé, eu quero começar com um exemplo de uma situação em que eu acho que a maior parte das pessoas vão concordar que não sabemos a resposta para essa pergunta, e é um pouco engraçado que eu escolhi esse exemplo há muitas semanas. E agora, na verdade, eu estou com tosse, mas imagine que existe uma situação em que você está sofrendo de uma tosse persistente. Não é que você teve um resfriado há alguns dias, é algo que não passa depois de muitas semanas e você decide que deve ser uma boa ideia ir para o médico para verificar isso. Então você está indo para o hospital e um estranho chega perto de você e diz: você não deveria confiar na medicina tradicional ocidental. O que você deve tentar fazer para consertar essa tosse persistente é a cura através dos cristais. Eu não sei se vocês sabem exatamente o que é a cura com cristais, ou supostamente é. Eles pegam umas pedras bonitas, colocam em locais estratégicos do seu corpo, e é isso. E eles dizem a você: bom, esses cristais, eles interagem com os seus chakras. Os seus chakras são centros invisíveis de energia em locais estratégicos do seu corpo, supostamente. Mas esta pessoa que abordou você, ele parece uma pessoa legal, você não quer ser aquela pessoa que discorda, você não quer criar um caso, então você diz: ok, eu vou tentar. E você testa, e a tosse não vai embora. Surpreendentemente, na verdade, os seus sintomas pioram. Mas a pessoa na rua que decidiu fazer a cura com cristais, ele diz: ah, não, só funciona se você continuar fazendo. De novo, você não quer discordar, então você continua usando e você morre. Porque era câncer de pulmão e você deveria ter ido ver um médico. Eu acho que esse é o tipo de caso em que a maior parte das pessoas vai dizer que você não deveria ser tão crédulo. Por que você acreditaria nesse estranho? Você não deve seguir a fé, você deve ser racional sobre algo quando a sua vida está correndo risco. A maior parte das pessoas concordaria com esse tipo de situação. E, ainda assim, existem milhões de pessoas no Ocidente moderno, hoje em dia, que acreditam que alguns tipos de coisas com fundamentos que não são melhores do que isso. Então, por exemplo, eu sei que é domingo de manhã, mas existem milhões de pessoas, eu imagino, nos Estados Unidos e aqui, que acham que esse pedaço de pão é, na verdade, um pedaço da carne do seu Salvador. Tem pessoas que acham que esse pedaço de bacon, mesmo se foi inspecionado pelos cientistas, acham que ele é impuro e que não deve ser comido. Existem outros que pensam que esse pedaço de bife, mesmo parecendo bastante nutritivo, vão dizer não que é impuro, mas que você não deve comê-lo, porque é sagrado. Tudo isso é aceito, são afirmações que são aceitas com base na fé. Não é melhor do que a crença no poder da cura com cristais. Então, a pergunta que eu quero discutir hoje é: por que isso não é uma boa ideia? Por que nós devemos seguir a razão e o tempo todo? E para entender a resposta a essa pergunta e a resposta da Ayn Rand para essa pergunta, primeiro eu quero dar algumas definições, porque frequentemente os termos da discussão não são muito claros. O que eu quero dizer com razão e o que eu quero dizer com fé. Então vamos começar com a razão. Vou dar uma definição informal aqui. Eu acho que isso captura, em essência, onde eu quero chegar. A razão é o poder humano de conceitualizar evidências observáveis, fazendo inferências a partir delas. Essa é uma foto, uma imagem, um modelo de Isaac Newton, e ele está experimentando com um prisma para separar o espectro da luz. Ele fez experimentos importantes provando
a decomposição da luz com prismas. A razão é a ferramenta básica que o Newton está usando para fazer esses experimentos, e é a mesma ferramenta que a ciência, na sua forma mais celebrada, utiliza para descobrir verdades sobre a natureza. Mas uma coisa que é importante é que a razão não é apenas uma ferramenta dos cientistas, não é apenas um dispositivo especial que nós usamos e polimos quando precisamos fazer coisas especiais. Não, é algo que todos nós usamos todos os dias quando tentamos descobrir fatos básicos sobre o mundo e conexões de causa e efeito. Foi usada pelas pessoas mais primitivas quando eles observaram que as sementes crescem, se tornam plantas, e quando inventaram a agricultura. É isso que eu quero dizer por razão, a faculdade que nos permite observar o mundo e descobrir as coisas sobre ele. O que eu quero dizer por fé é a aceitação das coisas sem nenhuma base, sem nenhum fundamento em evidências observacionais. Então, basicamente, eu estou definindo fé como a negação da razão, como não seguir a razão, não seguir os seus sentidos e o que você pode inferir a partir deles. Então, se você aceita algo como verdade, só porque está escrito nesse texto religioso, ou só porque você ouviu de um estranho na rua, sem uma boa razão para acreditar nisso, isso é fé. Fé é um termo que é usado de diferentes formas, e assim como alguns dos termos de que falamos ontem, como egoísmo, onde frequentemente é oferecido como um pacote. Você está fazendo isso para você, mas também você está fazendo em desconsideração aos outros. Muitas pessoas usam fé também como um tipo de pacote. Eu quero desempacotar isso hoje. Eu quero mencionar uma confusão que as pessoas têm sobre a ideia da fé. Muitas vezes as pessoas entendem que isso significa qualquer coisa que você aceita como verdade de outra pessoa. Mas isso é uma forma muito ambígua de definir a fé, porque existem muitas coisas que você poderia querer dizer com isso. Por exemplo, a diferença entre aceitar o que o seu médico te diz e aceitar o que aquela curadora dos cristais te diz. Existe uma grande diferença. Nos melhores casos, existe uma grande diferença entre esses dois. No caso da médica, existe muito que você já sabe sobre a médica que te dá razão para acreditar nela. Você sabe que ela foi para uma escola de medicina e ela tem alguma reputação, você sabe que ela trabalha em um hospital que tem reputação, você conhece pessoas que foram para essa médica e aquele hospital e foram tratadas e melhoraram por causa do tratamento. E, mais importante, a médica é capaz de explicar a você as suas razões para pensar que tem algo errado com você e por que ela acha que o tratamento proposto vai ajudar. Ela pode te mostrar o raio-x, onde ela vê o crescimento no seu pulmão, e você pode entender por que isso não deveria estar ali, e pode interferir com a sua respiração. Você precisa dos pulmões para viver. Então algo tem que ser feito com essa massa, tem que ser encolhida ou removida. Existem vários tipos de razões para confiar na médica. Não significa que ela sempre está certa, que existe uma garantia de ela estar correta, mas se você não acertar e você utiliza as evidências que você tem, é assim que você conserta o seu erro. Ao contrário, a curandeira, você não sabe quem é essa pessoa, você não sabe qual é o seu treinamento, ou se ela tem algum histórico de sucesso na cura das pessoas. É uma pessoa aleatória e elas não são capazes de explicar a você por que os cristais vão poder curar você. Que poder tem essas pequenas pedras que vão tirar essa coisa dos meus pulmões? O que são esses chakras mesmo? Então, existe uma grande diferença entre o que você pode chamar uma confiança racional e fé. Confiança racional é aceitar as afirmações dos outros porque você tem boas razões para acreditar no que eles estão falando. E fé é apenas aceitar algo sem nenhuma base
Então, frequentemente existe esse argumento, nós temos que usar a fé porque tem muitas coisas que nós temos que aceitar dos outros. E é verdade, você não pode viver no mundo moderno sem aprender coisas de outras pessoas que sabem mais do que você, mas nos melhores casos, você tem boa razão para acreditar no que outras pessoas estão te dizendo. Se você sabe que essas pessoas têm a autoridade, a especialidade, o conhecimento necessário, mas esse não é o caso, no caso da curandeira. E nós temos boa razão para definir a fé dessa forma, porque às vezes as pessoas sim acreditam em coisas sem isso estar baseado em evidências. E existe uma longa tradição de definir a fé dessa forma. É isso que o livro de Hebreus está falando quando diz que a fé é confiança em coisas não vistas. É isso que eu estou falando quando eu falo sobre fé. Agora a pergunta é, por que devemos nos guiar pela razão e não pela fé? E se a pergunta é, será que eu devo me guiar pela razão em algum momento? Eu acho que essa é uma pergunta mais fácil, porque ninguém segue a fé o tempo todo. Ninguém nunca usa a sua razão. Se nós ligarmos os nossos sentidos e desligar a nossa mente o dia inteiro, nós morreríamos rapidamente. E eu acho que a maior parte das pessoas entendem, porque se você está tentando descobrir algo sobre o mundo observável e sobre os fatos da nutrição ou da engenharia, a forma de descobrir isso é observar o mundo. Então a pergunta mais difícil para algumas pessoas responderem, se nós devemos nos guiar pela razão o tempo todo. Ou se nós deveríamos seguir a razão a maior parte do tempo, mas em algumas áreas da nossa vida, talvez você faça uma desculpa para não seguir uma boa razão. Existem muitos exemplos disso. Eu gosto de dar o exemplo de Galileu no seu conflito com a igreja. O Galileu e o cardeal na Inquisição e Bellarmine, o cardeal, ele não era um idiota, ele se considerava um cientista, eu acho. O Galileu, ele disse, Galileu, faça toda a ciência que você quer, toda a astronomia que você quiser, mas o que quer que você faça, não chegue a nenhuma conclusão que contradiga o texto das Escrituras Sagradas. Então, faça teoria sobre os movimentos dos astros, mas se você chegar à conclusão de que a Bíblia está errada, quando ela diz ou implica que a Terra está no centro do sistema solar, você não pode fazer isso. Quer dizer, isso não é apenas uma relíquia da história. Ainda existem pessoas que tentam fazer uma certa reconciliação entre fé e razão, até hoje. Eu já mencionei o exemplo de aquelas várias restrições dietéticas, de nutrição e crenças, mas você não pensaria que é a ciência da biologia que estuda essa pergunta sobre se seres humanos podem surgir dos mortos, podem se levantar dos mortos, ou se virgens podem dar à luz? Você não acha que a biologia diz isso não é possível? Não temos razão para pensar que isso é possível. As pessoas que se consideram pessoas científicas ainda vão dizer, eu sei que supostamente eu tenho que ser científico, mas nesta coisa aqui eu vou deixar um espaço para a fé. Então, uma pergunta que eu faria para aqueles que querem fazer essa concessão é: como exatamente você faz isso? Como você equilibra a razão e fé? Como você pesa os prós e os contras de quando seguir a razão e quando seguir a fé? Normalmente, quando você pesa prós e contras, positivos e negativos, sobre o que escolher em uma situação específica, esse é um processo racional em si. Então, que outros mecanismos cognitivos você vai usar para decidir se você deve seguir a razão? Não existe uma terceira faculdade. Então, acho que isso aponta para o fato de que assim que você
permite pensar nesse caso onde você não vai seguir a razão, você vai abrir uma exceção, ou na terminologia de Onkar, que ele apresentou mais cedo, você está escolhendo evadir ou fugir dos fatos. Essa em si não é uma decisão racional, ela é uma abdicação completa da razão e uma entrega à fé. Eu acho que é isso que a Ayn Rand estava querendo dizer nessa passagem em um discurso no Atlas, na Revolta de Atlas, em que ela diz que a razão é um absoluto que não admite concessões. Uma concessão ao irracional invalida a consciência e a faz falsificar a realidade ao invés de percebê-la. Mas eu quero focar especialmente em um aspecto do apoio da Ayn Rand para a razão e a sua crítica à fé, que eu acho que é especialmente distinto, e uma das razões pelas quais eu acho importante é porque eu tive uma ocasião de descobrir isso sozinho, mesmo antes de ler sobre Ayn Rand. Então, é importante dizer que eu não estou aceitando isso com base na fé da Ayn Rand, mas talvez vocês tenham tido essa mesma experiência, uma experiência parecida. Considere a pergunta: por que algumas pessoas confiam em diferentes textos religiosos? Eu cresci católico, fui criado católico, vim de uma família relativamente católica. Alguns de vocês sabem o quão católicos eles eram. E eu me considerava ser... Eu acreditava bastante até o fim da minha adolescência. Aí eu fui para o ensino médio e comecei a conhecer pessoas diferentes, conheci pessoas de diferentes religiões e diferentes tradições de fé. Não apenas católicos, mas também muitos protestantes e judeus e muçulmanos. E eu conheci alguns deles e eu fiquei curioso sobre as suas religiões e como eram diferentes da minha. Então eu comecei a ler os seus textos. Eu li uma boa parte do Alcorão, por exemplo, e eu não achei muito encorajador. Eu pensei, isso não é algo que eu quero acreditar, mas também eu fiquei pensando, é muito interessante, ele tem uma narrativa coerente e menciona algumas coisas que também estão na Bíblia, mas ele tem uma diferente perspectiva. Ele aceita que Jesus é um profeta, eles só não acham que ele é o Filho de Deus. E eu comecei a pensar, por que eu aceito esse outro livro, mas os meus amigos aceitam o Alcorão? É porque algum de nós tem ou pensou cuidadosamente sobre a confiabilidade do texto, nós olhamos as fontes históricas e verificamos a tradução e achamos que esse é o relato mais histórico? Não. Na maior parte dos casos é porque esse é o texto que nossos pais, com o qual nossos pais nos criaram, e é uma razão do acaso para aceitar uma visão de mundo. Quero dizer, nós temos que confiar nos nossos pais em muitas coisas, especialmente até uma certa idade, mas será que temos razão para pensar que os nossos pais são especialistas históricos e teológicos quando eles nos dão um texto e nós simplesmente aceitamos? Quando eu pensava sobre isso, eu pensava, eu não tenho razão para acreditar isso sobre os meus pais e eu não posso explicar porque eu escolhi um texto e não o outro. E essa é uma grande parte da razão pela qual eu eventualmente abandonei a minha religião e me tornei um ateu. Então, eu não culpo os jovens por acreditar no que os pais ensinaram, mas a pergunta é, o que acontece quando elas têm uma idade suficiente para descobrir que os seus pais não estão certos sobre tudo e o ponto em que elas podem começar a fazer perguntas críticas? Isso que é o tipo de ponto que a Ayn Rand está chegando quando ela diz numa passagem diferente da Revolta de Atlas, em algum momento da sua infância, quando a criança tem um entendimento do conflito entre as coisas dela e dos outros. Um místico é um homem que teve medo de ser livre, sim, renunciou à sua faculdade racional.
E eu gostaria de falar brevemente na questão de emoções, porque nessa passagem ela menciona medo, alguma coisa, acredita em fé, que sai do medo, em desacordo com essa pessoa, em desacordo com seus pais. E na realidade ela pensa que as raízes mais profundas da fé são ações não examinadas. Foi a última pergunta, e a respeito das pessoas que, quando tentam focar e se engajar à razão, parece doloroso por um motivo ou outro. Isso faz com que as pessoas parem de racionalizar. Eu acho que existe um fenômeno aí. E você pode ver nesse tipo de caso, quando parte do motivo você não quer olhar de perto para o que esses textos dizem. Eu tenho medo de desacordar com a família. Isso pode ser doloroso, mas, e isso é muito importante, não tem que ser desse jeito. O motivo que você sente o medo não é inexplicável. A Ayn Rand teve a visão que as emoções são produtos do nosso pensamento passado. E se então você se sentir com medo de algo, porque você acha que tem algum perigo que você está encarando, se você se sente culpado sobre algo, você pensa que está fazendo a coisa errada. Mas os pensamentos que as suas emoções vêm, eles podem estar equivocados. E uma vez que você se dá conta que eles estão errados, se você faz, os seus sentimentos vão mudar. Primeiro, você pode ter medo de entrar em desacordo com os seus pais, mas vai ter perigo aí? Você acha que eles vão expulsá-los de casa ou abusar de vocês? Se vocês acham que sim, então você deve acreditar, mas em muitos casos não existe. E as pessoas assumem que existe perigo, mas não testam para ver. Por que eles acham que estão fazendo a coisa errada ao entrar em desacordo com seus pais? Eles devem obediência cega, eles não deveriam educá-lo para ser uma pessoa independente? As nossas emoções vêm do nosso pensamento, mas podemos desafiar o nosso pensamento. Os pensamentos por trás das emoções podem ser falsos ou verdadeiros. Se a gente não examinar o seu pensamento, você tem o tipo de coisa que a Brandon fala aqui, uma emoção que entra em briga com a sua razão, que vocês não podem explicar nem controlar, é apenas o cadáver daquele pensamento que você proibiu. É você que está proibindo esse pensamento. Eu vou terminar com uma coisa que conecta toda essa questão com o tema geral da conferência, que é o individualismo versus coletivismo. A visão do Ayn Rand, mais do que tudo, é que a nossa razão que nos faz indivíduos, é usar a nossa razão, é escolher usar a nossa razão, que nos individualiza mais fundamentalmente de outras pessoas. Julgar os fatos por nós é o que nos permite realmente conseguir conhecimento e confiança. Mas a gente se render à fé e ao medo e ao desacordo, estamos nos amarrando aos medos e os dogmas de outras pessoas. São essas pessoas que são membros de tribos e coletivos. A gente deve ir pela razão ou pela fé. Eu acho que existem todos os motivos do mundo para ir pela razão. Muito obrigada e agora eu aceito perguntas. E eu devo lembrá-los uma última coisa, dando algumas dicas para seguir as coisas. Se vocês quiserem aprender mais, tem um aplicativo, os nossos patrocinadores locais, tem mais questões, vai ter outra palestra em outubro. Eu gostaria de mencionar o Centro Acadêmico Objetivista,
que é um programa de educação online que dá realmente um mergulho profundo nessas questões mais fundamentais da filosofia, a partir da perspectiva de Ayn Rand. Se vocês quiserem ter aulas online, eu sou um desses instrutores, junto com outras pessoas, então, muito obrigada. Hi. Oi, no caso de uma doença terminal, você não acha que seria uma decisão irracional? E no caso onde os médicos não podem ajudar mais, a razão não, de repente, apelar para a fé seria a última chance de achar uma solução final, porque acreditando que a fé pode ajudá-lo, vai mudar a parte mental, a mentalidade, e pode ter algum tipo de consequência positiva no seu corpo e, de repente, mudar o curso da sua doença. Isso não funcionaria para mim, sim, porque você tem que crer, mas você acredita que talvez existe uma possibilidade? Eu acho que é uma situação meio... É uma armadilha. Você é um médico e está lidando com o paciente numa situação crítica. Você está se agarrando à vida. Existe um efeito placebo, onde as pessoas têm um pensamento positivo, em casos marginais, possivelmente pode fazer uma diferença. Eu não sei o que faria se eu fosse um médico nessa situação. Não funcionaria em mim. Uma das questões é que se você está lidando uma coisa que não está no últimos suspiros, a razão é a razão é um valor para todos, é o fato que nos permite sobreviver ao longo termo. Não existe nada que você pode fazer para ajudar a pessoa a sobreviver. Não existe nenhuma prescrição, nenhuma receita. No final das contas, eu não acho que você ajuda uma pessoa enganando ou cegando ela. Eu acho que se a pessoa não tem nenhuma chance de recuperação, por uma certa perspectiva que eles necessitam, eles têm que aceitar os fatos para poder dizer adeus aos seus seres amados. Então, eles não entendem o que está acontecendo, às vezes, os seres queridos. Não tem nem mais uma questão se eles podem usar a fé ou a razão. Se o seu cérebro está danificado, eles não estão mais no controle. Então, não tem por que manter as pessoas na dor. Se realmente estão ainda na posse das suas faculdades, eu acho que você não ajuda a cegá-los, evitando o inevitável. Bom dia, com licença. Sim, é só para complementar. Oi, eu gostaria de ouvir comentários de você sobre o que você pensa, os valores da pré-escola na formação das crianças, comunidades, o lado bom e o lado ruim para as crianças, a importância da religião para as comunidades. O que você pensa sobre o lado bom e o lado ruim? Você está perguntando o que os pais devem fazer para inculcar a razão e desencorajar a fé? Ou é importante que o pai encoraje a razão e não a fé? Não, o contrário. Se você tirar a religião e não tiver mais isso nas pré-escolas, os valores que a religião oferece, o que você coloca no lugar da religião na formação das crianças, se elas não têm mais essa comunidade, como é que ficam as coisas? Está implícito nessa pergunta, está a visão
que se você abandonar a religião e você não instruir as suas crianças em algum tipo de religião, você está abandonando a possibilidade de uma instrução moral. Eu acho que está longe da verdade. A discussão de ontem era sobre isso, sobre a questão da Rand. A moralidade é uma ciência racional e tem princípios morais que são encontrados nas observações racionais do mundo. Falamos sobre algumas delas ontem, e a questão básica aqui, o que é bom ou ruim para você fazer. No final das contas, biologicamente, bom ou ruim para a sua vida. A ferramenta mais importante biologicamente para sobreviver é essa razão. Então, o mais importante é que os pais têm que instruir as suas crianças é a importância de usar a sua mente para descobrir as coisas e encorajá-los a serem independentes. Esse é o valor importante. E todos os outros valores importantes seguem daí, porque você precisa ser honesto, porque se você tentar fingir na sua mente que você apresenta para suas pessoas, você está fazendo, na realidade, ser o seu inimigo. Eu falei sobre justiça em outra pergunta. Podemos falar sobre outras virtudes? A coisa importante aqui, e também não é a minha visão, você não deve dar uma cópia do evangelho para ela ler, você tem que, ou tem que ensinar pelo exemplo, ou você tem que dar motivos para que eles não fiquem aceitando o que você diz é sua autoridade. É difícil explicar os conflitos para as crianças, mas você tem que explicar em termos que elas entendem. Eu deveria dizer também, o Ayn diz que uma coisa muito importante para o desenvolvimento do caráter moral dos jovens a apresentação de um ideal moral que tipicamente é encontrado na arte, na ficção especialmente. Muitas pessoas jovens crescem ouvindo histórias sobre pessoas que elas admiram, que elas acham heróicas, não apenas nas histórias, mas no esporte. Isso é muito importante, ter modelos e heróis que eventualmente eles podem ligar com o entendimento filosófico da moral secular e racional. Eu espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Oi, bom dia. Muito obrigado pela sua palestra. A filosofia do Ayn Rand diz que os valores morais são objetivos. Desta forma, quando tem objetivos abstratos que se levantam das coisas materiais do universo. Se a moralidade seria arbitrária ou relativa, você vê todos os tipos de comportamentos animais acontecendo no reino animal. Um animal copula com outro, não estupra, o animal mata para comida. Como isso se combina com a proposta do universo? Nós tivemos a conversa ontem e eu vim preparado. Definitivamente é o caso onde toda a capacidade que nós desenvolvemos biologicamente é aquela que você deveria usar. A capacidade mais importante para evoluir é a nossa mente racional. E como Anka discutiu, a nossa mente racional, ela pode ser ligada ou desligada. Quando você apela para a biologia como você apela para a biologia humana como fundação para a ética, você não está dizendo que você tem um código moral programado em você. O que é verdade é a sua capacidade racional. E a Ankara enfatizou, não vem com nenhum conteúdo ou conhecimento. Você tem que descobrir os fatos sobre o mundo, descobrir quais os valores vão guiar as suas ações, fazendo observações do mundo.
aprendendo qual o curso de ação é necessária para você progredir e ser feliz. Como você faz isso? Eu indiquei, de certa forma, quando você faz observações de quão importante a sua racionalidade é para a sua sobrevivência, isso não é arbitrário. Tem milhares de histórias, milhares de anos de história testemunhando que quando os homens engajam sua mente e tentam descobrir coisas sobre o mundo, o resultado é sucesso e prosperidade. Na Idade Média, eles voltaram para o misticismo e para a fé. Você teve pobreza e guerra e terror. Então, tem milhares de anos de fatos históricos para testar a importância desses fatos. Não é relativo no sentido que é alguma coisa que apenas é verdade, porque é uma crença de alguém. Se eu gosto ou não, o fato é que a Idade Média foi um período de fé. Se eu gostar ou não, o Iluminismo foi um período onde a razão levou à prosperidade e ao progresso. Não é alguém que está inventando isso, são fatos objetivos. Então, a tarefa da filosofia moral é trabalhar com isso, basicamente. Se a razão é o meio básico para a sobrevivência e sucesso, e temos que descobrir quais são as outras coisas que necessitamos para fazer a nossa razão funcionar. O que requer isso? Isso os valores morais básicos da teoria do Ayn Rand, da moralidade. A teoria da moralidade vem disso: justiça, independência, produtividade, orgulho. Tudo são coisas, exigências especiais para ter uma mente racional funcionando e viver nessa terra. É uma questão mais longa, uma discussão mais longa, mas eu acho que esse é o resultado da visão geral. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada da sua explicação. Falando sobre o objetivismo, eu gostaria de saber qual seria a maior diferença entre a sociedade religiosa e o sistema católico no capitalismo e uma socialista e uma sociedade ateia num mundo capitalista. Qual seria a diferença? Eu mencionei que eu sou um ateu, a Ayn Rand, ela era ateia também. Eu não sou ateu só porque ela era, eu sou muito cético sobre a religião, eu já falei isso antes de lê-la. É uma discussão muito mais longa a ser feita sobre a aderência à racionalidade, porque a eliminação da fé do seu sistema de crenças implica em ateísmo. Eu acho que sim. Eu acho que existem argumentos que você pode dar para a existência de Deus. Tem muitos argumentos dados pelos filósofos ao longo dos anos. Eu diria duas coisas. Eu acho que essas coisas não funcionam. E eu não acho que a maior parte das pessoas acredita em Deus. Eles não acreditam por causa desses argumentos. Eles podem usar na conversa para justificar as suas visões, mas vocês vão ver por que eles acreditam em Deus originalmente, é alguma variação do que eu fui educado para acreditar a partir dos meus pais. E se você ver que esse argumento não funciona e você vê um fluxo lógico, você vai dizer não. Tem uma conversação muito mais longa a ser tida sobre por que ser leal à razão implica ateísmo, mas eu acho que implica. A questão é se existe uma escolha entre o ateísmo e uma sociedade religiosa, ou ateístas, se ambas forem capitalistas, tem uma visão mais racional. Tem muitas questões a serem discutidas e frequentemente estão relacionadas com o tópico das duas perguntas anteriores. Se você é um ateu, da onde vem o seu guia moral para a sociedade ficar melhor? Eu reitero o ponto
não existe uma base secular para a moralidade. Você pode demonstrar que, na realidade, existe. Eu não acho que tenha uma questão por trás dessa pergunta. Por que você está fazendo essa pergunta? É porque num país maior em termos econômicos é os Estados Unidos e os Estados Unidos é religioso e o país comunista não tem o mesmo sucesso. Então, a gente tem uma sociedade capitalista. Eu achei que você estava buscando isso. Eu acho que um dos grandes motivos é que os Estados Unidos seja reconhecido como um país religioso é porque nós temos a proteção tão grande para a liberdade religiosa. Isso tem uma implicação dos princípios do iluminismo. Se você acredita na liberdade intelectual, você protege a possibilidade das pessoas acreditarem no que elas querem sem infringir a liberdade dos outros. Isso não ocorre. Eu acho que o iluminismo aceitava, não porque essas visões religiosas eram ótimas, entender a importância de proteger a liberdade intelectual e respeitar a decisão das pessoas de fazer erros. É por isso que os Estados Unidos é tão religioso, comparativamente. Todas as pessoas que foram perseguidas religiosamente vieram para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos deu certo, ou teve sucesso, não por causa disso, mas apesar disso, porque todas as pessoas, cientistas, ateístas, etc., podem morar lá. Eu também, eu acho que existe uma contradição na fundação da América. Aqueles que acham que os nossos direitos são dados por Deus, ou aqueles que acreditam na liberdade de escolha, e se isso for visto seriosamente, tem a questão da liberdade nos Estados Unidos. A moralidade não vem de Deus, o direito não vem de Deus. E Deus tem que ser aceito na fé. Tem um caminho muito curto entre acreditando na importância do fé para acreditar na importância da força e usar a força. A razão e a liberdade estão conectadas. O motivo de proteger a liberdade de crença é tão importante porque as pessoas têm que usar a sua mente racional. As pessoas têm que descobrir as coisas por elas. Então, por que se usa a força? E eu acho que no final que a filosofia religiosa dominou a América, sim, tem algumas coisas consequentemente anticapitalistas. Você tem que fazer uma separação. Muito obrigada. Sorry to interrupt previously, but I would like to make a comment over the first question. As a doctor, we see that the patients that they have a state of mind of optimism, they improve their hormonal and immunological system. So I think that the thesis works not about some supernatural thing, but it improves the state of mind because they can face things with joy and optimism, and it improves the answer to the treatment. It's not something supernatural, but it's a state of mind of this patient that could get benefits. Eu diria duas coisas rápidas. Uma é que certamente não é a minha visão de mundo que o local do modo lidando com... Não é o papel do médico fazer uma cruzada pelo ateísmo. Não é o trabalho dele. Mas eu adicionaria... Eu acho que existe uma afirmação implícita na sua questão que a fé é a fonte de otimismo. Eu não acho que isso seja verdade. Eu acho, e por motivos que apareceram nas últimas sessões, o que você está fazendo quando você
evade, escolhe evadir. Você está dizendo para si mesmo, eu não sou competente para lidar com o mundo. Então, ajudar alguém a ter fé, você não tem competência de lidar com o mundo. Esse tipo de ação, ela é uma questão de autoestima e não é de religião. Alguma outra? Parece que não, então muito obrigado.